Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Regina Coeli com a sua santidade, o Papa Francisco. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Túlio Fonseca, coordenam os trabalhos Padre Pavel Andrianik e na assessoria técnica Adriano Vitali. Saudamos quem nos segue pelas redes sociais, os amigos do Facebook e YouTube e também pelo nosso site em língua portuguesa vaticanews.va/pt. Uma saudação a quem acompanha nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa na África e também na Ásia, especialmente através da Rádio Amparo de Lisboa, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Aliança da Fundação Pastoral Intermirífica de Porto Alegre, Rádio Maria Brasil, Web TV Tropicana, pela rede de rádios e TV Evangelizar e também através da EWTN, do Sistema Canção Nova de Comunicação, bem como todas as demais emissoras de web e rádios sintonizadas conosco. Hoje, 1º de abril, como podemos ver através das imagens do Vatican Media, um dia nublado na cidade do Vaticano e a temperatura agora na Praça São Pedro é de 22 graus Celsius. Vemos também os muitos peregrinos presentes, alguns com as suas bandeiras e todos na expectativa do Santo Padre nesta segunda-feira da oitava da Páscoa, que é feriado no Vaticano e também em toda a Itália. Esse dia que recorda a Segunda-feira do Anjo, como é conhecido, ou Pasquetta, e nos diz deste encontro do anjo com as mulheres que foram ao túmulo de Jesus e receberam o anúncio de que Cristo ressuscitou. Estamos então no tempo pascal, período em que a Igreja recorda a ressurreição de Cristo e vai até a festa de Pentecostes. O Papa Francisco reza a oração do Regina Coeli e não a oração do Ângelus, como estamos acostumados nesse período, justamente porque nela contém essas palavras: Rainha do céu, alegrai-vos, porque quem merecestes trazer em vosso seio ressuscitou, como disse, aleluia. Ou seja, uma oração que fala então deste período pascal da alegria da ressurreição, oração mariana dedicada à Rainha do céu, Regina Coeli. Oração que em instantes escutaremos em latim, proferida pelo Santo Padre. Enquanto aguardamos para acompanhar a meditação do Evangelho do dia e rezar com o Papa da janela do apartamento pontifício, recordo que nesses últimos dias o Papa presidiu todas as celebrações do Tríduo Pascal no Vaticano e ontem, após a Missa da Páscoa, também proferiu a mensagem de Páscoa. Antes da bênção Urbi et Orbi, o Papa Francisco recordou que o túmulo de Jesus está aberto e vazio e que aqui onde tudo começa, através desse túmulo, o vazio passa para um novo caminho, onde nenhum de nós, mas somente Deus, poderia abrir então o caminho para a vida em meio à morte. Agora já vemos imagens da janela do apartamento pontifício, a janela mais famosa do mundo, que em instantes o Papa Francisco se aproximará então para conduzir esta oração mariana, oração do Regina Coeli, que é feita no tempo pascal. Vemos então que a janela se abre e o Papa Francisco então se aproxima, sauda os fiéis e também é acolhido ao som de aplausos, de manifestações que expressam este afeto pelo Santo Padre, que saúda a todos. Podemos então já nos preparar para ouvir a locução que precede a oração mariana do Ângelus, do Regina Coeli. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e feliz Páscoa. Hoje, segunda-feira da oitava da Páscoa, o Evangelho nos mostra a alegria das mulheres pela ressurreição de Jesus. Elas, diz o texto, deixaram o sepulcro com grande alegria e correram para dar o anúncio, a notícia aos discípulos. Essa alegria que nasce do encontro vivo com o ressuscitado é uma emoção que transborda, que as impele a espalhar e
contar o que viram. Compartilhar a alegria é uma experiência maravilhosa que aprendemos desde pequenos. Pensemos em uma criança que tira uma boa nota na escola e não vê a hora de mostrá-la aos pais, ou em um jovem que obtém seu primeiro sucesso no esporte, ou em uma família quando nasce uma criança. Tentemos lembrar, cada um de nós, de um momento tão feliz que foi até difícil expressá-lo em palavras, mas que queríamos contar imediatamente a todos. Aquelas mulheres na manhã de Páscoa vivem essa experiência, mas de uma maneira muito maior. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus não é apenas uma notícia maravilhosa ou o final feliz de uma história, mas é algo que muda a nossa vida completamente e muda para sempre. É a vitória da vida sobre a morte. Isso é a ressurreição de Jesus. A vitória da esperança sobre o desânimo. Jesus rompeu a escuridão do sepulcro e vive para sempre. Sua presença pode iluminar qualquer coisa. Com Ele, cada dia se torna uma etapa de um caminho eterno. Cada hoje pode esperar um amanhã. Cada fim, um novo começo. Cada instante é projetado para além dos limites do tempo em direção à eternidade. Irmãos e irmãs, a alegria da ressurreição não é algo distante. Está muito próxima, é nossa, porque nos foi dada no dia do nosso batismo. Desde então, nós também, como aquelas mulheres, podemos nos encontrar com o ressuscitado, e Ele, como a elas, nos diz: não tenham medo. Irmãos e irmãs, não renunciamos à alegria da Páscoa, mas como alimentar essa alegria? Como fizeram aquelas mulheres, encontrando o ressuscitado, porque é Ele a fonte de uma alegria que nunca se esgota. Portanto, apressemo-nos a buscá-lo na Eucaristia, em seu perdão, na oração e na caridade vivida. A alegria, quando compartilhada, aumenta. Compartilhemos a alegria da ressurreição. Que a Virgem Maria, que na Páscoa se alegrou com seu Filho ressuscitado, nos ajude a sermos alegres testemunhas. Quiaque me ruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus Fede, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini nostro Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eium genetricem Virginem Maria, perpetui capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. O Papa Francisco, então, abençoa os fiéis depois da oração do Regina Coeli e é aplaudido, muito acolhido pelos peregrinos na Praça São Pedro. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, renovo a todos as felicitações de Páscoa e agradeço a todos que de diversas maneiras me enviaram mensagens de proximidade e oração. Para essas pessoas, famílias e comunidades, desejo o dom da paz de Cristo ressuscitado e gostaria que esse dom da paz chegue onde mais é necessário, para as populações afligidas pela guerra, pela fome, de todas as formas de opressão.
Com afeto, saúdo vocês, romanos e peregrinos de diversos países. Saúdo os jovens e os sacerdotes da comunidade pastoral Beato Carlo Ignotti de Verigo. E quelli del decanato di Appiano Gentile. Também a pastoral juvenil de Appiano Gentile. Boa segunda-feira do anjo, que continua em nós a alegria da Páscoa. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até breve. O Papa, então, com essas palavras, conclui a oração mariana do Regina Coeli, ao som de Viva o Papa, por parte dos peregrinos e fiéis presentes na Praça São Pedro. O Papa, então, que refletiu sobre o Evangelho. O Papa que refletiu sobre o Evangelho deste dia. Nesta segunda-feira da oitava da Páscoa, o Papa reforçou que a ressurreição de Jesus não é apenas uma notícia maravilhosa ou o final feliz de uma história, mas é algo que muda a nossa vida completamente e para sempre. É a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desânimo. Jesus, disse o Papa Francisco, rompeu a escuridão do sepulcro e vive para sempre. E o Papa então fez um convite a todos para que compartilhemos a alegria do ressuscitado. Então este convite do Papa Francisco ressoa em nossos corações para vivermos bem este tempo pascal e para celebrarmos a alegria do ressuscitado. Nos despedimos e desejando a todos um bom tempo pascal, uma boa semana. Agradecemos a você por ter acompanhado esta transmissão. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.